o texto sagrado: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um domingo que o Senhor nos dá, de estar na tua casa, de poder meditar na tua palavra e relembrar algo tão maravilhoso, o amor com que fomos perdoados. Nos ajuda nessa meditação e faz o nosso coração sair daqui cheio e edificado com a tua palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Então hoje, meus irmãos, nós seguiremos meditando nas palavras de Deus por intermédio do apóstolo Pedro, que nos incentiva a viver para Deus no nosso tempo, no tempo que nos resta sobre a terra. O texto começa dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo do fim. Então, se eu for considerar que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, a partir dali nós temos o início do fim. Só que hoje, quase 2000 anos depois, o fim do fim está mais próximo do que nunca. Nós estamos às portas da eternidade. Quando Pedro diz o fim de todas as coisas está próximo, talvez aquelas pessoas que o escutaram ou que leram as suas palavras disseram: como as coisas podem estar no seu fim se Cristo acabou de sair da terra? Não faz tanto tempo assim ele estava entre as pessoas. Não faz tanto tempo assim os nossos antepassados escutaram a sua pregação. Como o fim de todas as coisas está próximo? Mas hoje faz muito mais sentido. Quando a gente vê o que tem acontecido, quando a gente vê as coisas que têm surgido no mundo, a gente diz: só pode ser o fim. A gente está caminhando para o fim de tudo. Mas perceba que observar isso naquela época poderia ser contraditório para alguns, mas o que Pedro está querendo dizer aqui, não só para os seus leitores, mas hoje nessa exposição, as palavras de Deus por intermédio de Pedro nos dizem o seguinte: o fim de tudo está próximo, portanto não vivam como se tivessem a eternidade na terra. Era essa a ideia que ele queria passar. Se você sabe que o fim de todas as coisas está próximo, não viva de todo jeito. Não viva como se a terra fosse sua casa, porque essa não é sua casa. Sua casa é no céu. Você é um cidadão dos céus, mas por hora você habita a terra. Viva como um cidadão dos céus, habitando a terra. Ou seja, ele puxa da gente a responsabilidade de viver como filhos de Deus, de não vivermos como pessoas indolentes, inconsequentes, que não pensam no que vai acontecer depois que tomarem determinadas atitudes. Viver para Deus em nossa era tão próxima assim da eternidade é não fazer com que o nosso coração planeje a longo prazo aqui. É perceber que se o fim está próximo, a motivação do meu coração não deve ser planos a longo prazo em um local do qual eu vou ser retirado daqui a pouco. Se você crê assim, que daqui a pouco você vai estar com o Senhor, por que se preparar para tanta coisa aqui e agora? Por que viver no imediatismo se nós temos toda uma eternidade com Ele?
Por que querer o melhor aqui e agora, se nós estamos caminhando a passos largos para o que é incomparavelmente melhor? Quando nós fazemos uma viagem, quando vamos fazer uma viagem, ou quando vamos nos mudar, o pensamento ansioso nos leva a imaginar como vão ser as coisas no novo destino ou na nova moradia. Você pensa no futuro, você não pensa em aproveitar os últimos minutos naquele local. Se você vai viajar na semana que vem, você já está arrumando suas malas, já hoje. Quando você vai se mudar de uma casa, você começa a empacotar tudo um mês antes, para não ficar de última hora. Você está projetando sempre no futuro, nunca dizendo, eu vou aproveitar o último mês nessa casa, porque eu fui tão feliz aqui. Se você está se mudando é porque você não foi tão feliz nela. Se fosse tão boa, você permanecia. Mas você precisa se mudar. Se a terra fosse tão boa, a gente viveria a eternidade aqui. Mas a gente não quer ficar eternamente num local onde existe tristeza, existe choro, existe sofrimento. E esse povo aqui sabia o que era sofrimento. Nós, em certa medida, sabemos o que é sofrimento. Não igual a eles, mas sabemos. E a expectativa é sempre no que virá, não no que estamos deixando. Por isso, eu pergunto, por que não acontece na nossa mente a mesma coisa quando a gente fala sobre o pós-morte? Por que a gente não tem a mesma expectativa para o que vai acontecer depois que a gente se for dessa terra? A gente sempre projeta para o futuro, quando vai para um novo destino, para uma nova casa, quando a gente tem um novo emprego, mas a gente nunca pensa nisso a respeito da vida que a gente vai ter com o Senhor por toda a eternidade. Eu sei que você não quer morrer agora. Eu sei que existem algumas coisas que nos prendem aqui, algumas coisas muito fortes que nos prendem aqui. Seja o seu emprego que você acabou de começar, depois de um bom tempo desempregado, seja a sua casa que acabou de ser construída depois de anos e anos de aluguel, seja a sua família, cujos membros mais experientes ainda estão vivos, e você quer desfrutar da companhia deles por mais alguns anos. Mas por que nós não nos alegramos com o que Deus nos deu aqui na terra, e ao mesmo tempo ansiamos pelo que Ele vai nos proporcionar no céu? Por que a gente pensa tanto aqui? Por que a gente é tão preso a essa vida? O crente, com certeza da salvação, ele sabe que para si está reservado o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou a mente humana. Será que aqui na terra tem tanta coisa boa que a gente deixe para trás o que é melhor? A gente se contenta com o que é agradável e não com o que é extraordinário? Viver para Deus hoje, que o fim de todas as coisas está próximo, é saber que está muito perto o momento de voltar para casa e de encontrar com o nosso Pai. Portanto, é preciso ser criterioso e estar alerta, como diz Pedro aqui no finalzinho do versículo 7. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. O cristão precisa estar sempre pensando, raciocinando acerca da eternidade. Todos os dias a gente deve fazer esse exercício. Como é que vai ser depois que eu sair daqui? Não é que você vai ficar o tempo todo pensando na sua morte, mas você vai pensar no que vai acontecer depois dela. Você não vai precisar fazer o seu testamento hoje, pensar nas coisas que vão acontecer depois que você morrer, porque depois que você morrer, pode ter certeza, ninguém lembra. Às vezes, antes mesmo que desça a sepultura, todo mundo já está querendo dividir o que ficou. Que bom que não fique quase nada, porque aí a briga é pequena. Mas às vezes a gente percebe que aqueles que deixam muita coisa para trás, também deixam grandes disputas, até judiciais, para que tudo seja resolvido. Não vamos pensar nisso, mas vamos pensar no que vai acontecer de muito mais glorioso depois que a gente sair dessa terra. Principalmente depois que o nosso corpo for ressuscitado, depois que a gente tiver esse corpo glorioso, que a gente tiver
realmente recebido todas as condições para desfrutar de uma eternidade com Deus. O cristão precisa estar sempre pensando na eternidade, porque senão ele fica preso na terra e ele vive como um cidadão da terra. É por isso que a gente precisa pensar na eternidade, para tentar, com todas as forças, viver como cidadão dos céus e estabelecer uma forma de vida que vai ser caracterizada por pelo menos 3 coisas: sobriedade, maturidade e determinação. O cristão precisa dessas 3 características. Em tudo que a gente for fazer, a gente precisa avaliar: isso é para a glória de Deus? Eu preciso fazer tudo com sobriedade. Sobriedade é o estado de estar sóbrio. O homem que é sóbrio é o contrário do homem que é ébrio. Se alguma vez na vida você se utilizou de bebidas alcoólicas, você sabe a diferença de uma coisa e outra. O ébrio, ele se embriaga, ele perde os sentidos, ele perde o direcionamento. Às vezes ele não sabe nem quem é e nem onde está. Ele precisa que outra pessoa o guie. Nós não podemos ser assim, apesar de que nós temos quem nos guia, mas quem nos guia está dentro de nós e nos ajuda nessa condução, que é o Espírito Santo. Mas não é outra pessoa fora de nós que precisa pegar na nossa mão e dizer assim: olha, sua casa é ali, siga em direção reta e você vai chegar na sua casa. Dentro de nós habita quem nos diz exatamente onde é a nossa casa, exatamente quem nós somos e o que precisamos fazer. Fazer as coisas com sobriedade é pensar exatamente no que eu preciso fazer para agradar a Deus e não me lançar desgovernado em direção ao que atrai os meus olhos. Olhar assim e dizer: isso é muito bom, eu acho que eu vou lá, isso aqui é maravilhoso, eu vou direto para isso aqui, sem pensar no que vai acontecer depois, sem pensar se Deus vai se agradar ou não. E nós não devemos agir como meninos inquietos que tomam decisões sem refletir. Acontece uma coisa, a pessoa diz: eu vou fazer isso, nem parou para pensar, aí dá outra cabeçada, aí tenta corrigir o segundo erro com o terceiro erro, aí daqui a pouco se vê numa bola de neve, não sabe como sair. Inquieto, não reflete, não pensa, não senta, não tem equilíbrio nas coisas, não tem maturidade. A gente precisa ter calma e equilíbrio para saber o modo como se conduzir nas mais variadas situações, até porque nós não andamos aqui simplesmente como o CPF que nós representamos, nós andamos aqui representando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A gente precisa saber como andar. Em vez de sermos inconstantes, uma hora ativos, assíduos na obra do Senhor, outra hora desanimados, relapsos no serviço, nós precisamos ser determinados em fazer tudo o que nos ordena a sua palavra. Eu sei que nessa época a gente teve a desculpa perfeita. 2020, 21, já um pedacinho de 22. Eu não estou trabalhando na igreja por conta da pandemia. Eu não estou podendo visitar os meus irmãos por conta da pandemia. Eu deixei de ir naquele horário para a igreja, porque você sabe, estamos numa pandemia. Eu tenho que escolher os horários, não posso estar todo momento, é muito risco. De fato é muito risco passar tempo sem Deus, passar tempo sem pensar na eternidade. Passar tempo sem meditar na palavra é um risco enorme que você corre, se não prestar atenção no que precisa fazer para agradar a Deus. Seja criterioso, esteja alerta e dedique-se à oração. Quando Pedro acrescenta a oração, ele realça um exercício especialmente necessário, que nós devemos nos ocupar de modo bem particular, porque toda a força que nós precisamos para viver dessa maneira criteriosa e alerta só vem do Senhor. Eu não consigo acordar de manhã e dizer assim: a partir de hoje eu vou meditar na palavra de Deus 1 hora antes de sair de casa. E olha que eu acordo bem antes de sair de casa.
Eu poderia tirar uma hora para meditar na palavra? Poderia. Mas eu me ocupo de várias outras coisas. Sabe que são coisas simples e pequenas que nos ajudariam a servir melhor o Senhor? Amanhã eu vou trabalhar às 7 horas da manhã. Hoje à noite eu posso chegar da igreja, jantar e organizar minha mochila. Deixar tudo pronto. Nada que me impeça de amanhã, ao acordar, não ir arrumar o material de trabalho, mas gastar um tempo de oração. Eu posso simplesmente deixar os elementos do meu café da manhã já prontos, para que eu tenha um tempinho de ler uma porção da palavra. Mas sabe quantas vezes a gente faz isso? Quase nunca. Sabe quantas vezes a gente começa o dia já estressado, porque está atrasado para o trabalho, porque alguém deu uma fechada no trânsito, falta 5 minutos, vai tocar a sirene, eu preciso entrar no meu trabalho, eu preciso bater o meu cartão. Todo dia a gente faz isso e a gente não pensa. É tão fácil, é só me organizar. Não, mas eu não tenho tempo, eu vivo corrido, a adversidade do dia a dia, a gente tem. A gente só não tem determinação para fazer. A gente precisa se dedicar à oração, porque sem ela não dá. Simplesmente não dá. Quanto menos a gente ora, mais problemas a gente tem e menos solução a gente encontra. Quanto mais a gente ora, mais problema a gente tem, mas mais solução a gente encontra. O versículo 8 nos diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Aqui não tem como dividir, porque é uma maravilha só. Esse versículo aqui vai nos fazer lembrar de algo que hoje a gente não pode esquecer de maneira alguma. Os homens que amam uns aos outros certamente vão, com bondade e cortesia, perdoar uns aos outros. Pedro aqui vai confirmar a sua exortação de que nada é mais necessário do que nutrir o amor entre as pessoas, o amor mútuo. Quem é que não tem muitas falhas? Se você disser que não tem pecado, você já está pecando, mentindo. Todos nós temos muitas falhas, muitas das quais nós nos envergonhamos, muitas das quais nós nos acostumamos a ter, e até fazem parte do que a gente chama de personalidade, que a gente diz que não muda de jeito nenhum, mas não tem nada que Deus não mude. Mas se todos nós temos muitas falhas, todos nós precisamos de perdão. Falhamos com alguém, falhamos com nós mesmos e falhamos com o nosso Deus. Todos nós precisamos ser perdoados. Não há ninguém que não deseje ser perdoado. Mas a gente precisa ser perdoado pelo amor, porque o amor não guarda registro de erros. Escute bem, o amor não guarda registro de erros, mas perdoa em resposta ao perdão de Deus. Provérbios 10, 12 nos diz que o ódio provoca dissensão, contenda, problemas, mas o amor cobre todos os pecados. Mateus 18, 21, 22, o mesmo Pedro que escreve aqui, se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus aqui não estava dizendo: Pedro, faça curso de aritmética, faça curso de álgebra, multiplique 70 vezes 7, encontre 490 e comece a riscar nas paredes, na pedra ou em qualquer pergaminho quantas vezes o seu irmão pecou contra você. Quando chegar em 491, deixe de perdoar. Ele estava querendo dizer infinitas vezes. Quem ama, perdoa e não registra aquela falha. Não lança em rosto depois. Não fica dizendo: eu perdoei você naquele dia, mas é duro de esquecer, né? De fato é duro de esquecer determinadas coisas. E perdoar não é esquecer o que aconteceu.
a gente não fica com amnésia do dia para a noite. A gente lembra. Perdoar é de fato você lembrar, mas aquilo que você lembra não dói mais. Você convive bem com aquilo, a ponto de você estar com aquela pessoa que pecou contra você e não ter problema algum. Eu considero uma das coisas mais difíceis que a gente precisa fazer na vida. É o recomeçar, é o colar o cristal, é o juntar os fragmentos de uma relação quebrada pela traição da confiança, por uma palavra mal colocada, e você dizer, está tudo certo, até melhor do que antes. Muito difícil. Mas quem ama com o amor de Deus, perdoa em resposta ao perdão que recebeu de Deus. Mas eu quero ressaltar aqui apenas uma coisa. O texto fala que o amor cobre pecados. Provavelmente sua versão diz, não muitíssimos pecados, mas uma multidão de pecados. A gente não pode ler e confundir que o amor encobre pecados. Tem uma diferença gigantesca entre cobrir pecados e encobrir pecados. O amor de Deus por nós não encobriu as nossas falhas. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele sabe que a gente vai errar todos os dias, às vezes muito feio, mas o maravilhoso é que o sangue do seu filho não nos deixa ser mais condenados, mesmo errando feio, mesmo às vezes fazendo coisas que a gente não vai se orgulhar delas, mesmo fazendo coisas que a gente vai passar a vida inteira dizendo, se eu fosse Deus eu não te levava para o céu. Ainda bem que nós não somos Ele. A sua misericórdia se renova a cada dia, e sempre quando pecamos, temos em Cristo nosso advogado, e no nosso Pai, um ser extremamente misericordioso, que continua a nos amar, apesar de nós. Quem ama de fato corrige, quem ama cobre os pecados e corrige, quem ama exorta para ver o outro acertar. Às vezes um filho olha para o pai e diz assim, você reclamou comigo, você não me ama mais? Certamente você já escutou isso do seu filho, ou você enquanto filho falou isso para o seu pai. Você reclamou comigo, você falou comigo de uma forma que eu acho que você não me ama mais. Pelo contrário, foi justamente porque ele exortou que ele ama. Quem ama quer ver o outro acertar, não reclama porque quer reclamar ou porque nasceu para reclamar, é porque quer ver o outro sair do erro, da prática do pecado e acertar novamente o alvo. E não nos é permitido viver na prática do pecado, depois que nós fomos perdoados por aquele que é o amor. Deus é amor, e Ele nos perdoou. Esse amor mais sublime, que é o amor de Deus por nós, foi expresso na cruz do Calvário. O unigênito Filho de Deus sangrou em nosso favor e ressurgiu, vencendo a morte e nos dando vida, perdoando os nossos pecados, cobrindo os nossos pecados e satisfazendo a justiça de Deus Pai. Não há mais condenação para os que estão escondidos na cruz de Cristo. Não há mais condenação, porque os nossos pecados foram de fato lançados no mar do esquecimento, por conta do amor de Deus expresso em Cristo. Se nós amamos sinceramente os nossos irmãos, como Pedro diz que nós precisamos fazer, nós não vamos guardar o registro dos seus erros, mas vamos perdoar em resposta ao perdão que nós recebemos de Deus. Lembre-se então, um pequeno parênteses, que Páscoa não é simplesmente o que nós escutamos. Várias palavras são lançadas todos os dias de abril ou final de março, dependendo de onde se encaixou o feriado de fevereiro. Mas, independente do que você escute, lembre a partir de hoje que Páscoa representa perdão. Perdão por conta de um amor muito grande.
Um amor que a gente naturalmente não consegue nutrir por qualquer pessoa. Mas se a gente tem como base o amor que nos perdoou, nós vamos amar totalmente diferente às outras pessoas. Nós vamos conseguir perdoar as outras pessoas, porque nós fomos perdoados. Um coração livre ama, e quem ama, de fato perdoa. Pedro continua nos ensinando a viver para Deus no nosso tempo, dizendo que nós precisamos ser mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Acho que não tem uma coisa mais constrangedora que você chegar na casa de uma pessoa e perceber que você não é bem recebido, ou que você está sendo incômodo para ela. Normalmente, quando eu visito alguém, eu faço tudo para não ser inconveniente, para não ser incômodo para aquela pessoa. E minhas visitas, geralmente, na minha cabeça, quando eu saio de casa, eu digo, eu vou passar meia hora, porque eu sei que as pessoas têm coisas para fazer. Mas eu acho que algumas pessoas aqui da igreja já sabem que minha visita dura um pouco mais, né, Felipe? Dura quase 3 horas, porque a gente começa a conversar, cafezinho vai, cafezinho vem, e uma conversa puxa a outra, e a gente vai lembrando de coisas boas da palavra de Deus, e quem fala da palavra de Deus, passa a vida toda falando. E é maravilhoso quando a gente sente a hospitalidade, sem reclamação. Quando a gente sente, hoje eu demorei, mas eu saí com a sensação de que eu posso voltar. Eu demorei, mas eu saio com a sensação de que eu fui bem-vindo. Isso é muito bom, porque se aquela pessoa for na minha casa, eu vou receber da melhor maneira possível. Eu vou tentar fazer até melhor do que ela fez por mim. Dificilmente eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Na última semana, eu particularmente tive um desses momentos, e como eu fiquei feliz. Eu tenho acho que mais da metade da minha família hoje está abrigada no Cerrado, lá em Brasília, e eu encarei até o sangramento de nariz para poder visitá-los. Toda vez que eu vou para Brasília, o meu nariz sangra facilmente, mas é de família, o deles também. E exatamente uma semana eu tive a oportunidade de sentar com meus familiares, juntamente com a Angélica, a gente fazendo 8 anos de casado, e eu olhando ali, quantas pessoas saíram lá de longe, porque lá tudo é longe, só para nos ver. Então uma prima minha saiu 40 quilômetros de distância, foi ver a gente, já tinha almoçado, sentou, comeu de novo. Depois fomos visitar outro primo, 30 e poucos quilômetros de distância, fez um churrasco para a gente que a gente não merecia, mas a gente recebeu. E como foi bom conversar ali, ele é pastor também, a gente conversando, ele sobre a congregação dele, eu conversando aqui, dizendo quanta saudade eu estava dos irmãos, e como eu queria estar aqui domingo passado, porque seria o primeiro culto em 2 anos e 1 mês que a gente ia se ver de verdade. Como eu tinha a expectativa de perceber a reação dos irmãos sem precisar aprender a ler olhos, porque a gente aprendeu a ler os olhos e perceber se os irmãos estão interagindo ou não, mas agora a gente não precisa mais, porque agora a gente se vê por completo, respeitando quem também continua a usar, porque se tornou facultativo e não proibitivo, então sem problemas. Mas como foi bom ser bem recebido, como foi bom notar que somos de fato uma família, mesmo eu tendo ficado 16 anos sem aparecer, muito tempo, longe daquela cidade. Me lembro perfeitamente que cheguei lá com mais cabelos, com menos peso, mas com a sensação maravilhosa de poder estar no meio de pessoas hospitaleiras. Não me senti constrangido por qualquer coisa, e é assim que deve ser a família de Deus. A gente deve se sentir à vontade uns com os outros, ser hospitaleiros uns com os outros e sem reclamação, sem murmuração. A hospitalidade na igreja primitiva era absolutamente vital, em pelo menos 2 aspectos, tanto na vida comunitária quanto na missão da igreja. Hospedar missionários cristãos era uma tarefa importante que todo cristão tinha.
Ele precisava não somente abrir o seu coração para os irmãos e amá-los sinceramente, mas também abrir sua casa. É fato que alguns de nós, e eu me incluo nisso, temos casas muito pequenas, não dá para hospedar ninguém, a não ser que a pessoa fique na sala. Mas se o nosso coração está aberto, eu tenho certeza que a hospedagem no meio da sala vai ser extremamente gratificante para quem ficar lá. Porque não adianta ter uma mansão se o seu coração é fechado. O hospedar, o receber, é muito menos relativo ao tamanho do espaço que você tem e às condições financeiras de oferecer uma determinada refeição, e muito mais referente à quantidade de amor que você tem dentro do coração para ofertar à pessoa que chega até você. Hospedar os missionários cristãos naquela época era um santo tipo de bondade. Você mostrava que era realmente uma pessoa muito boa. Você abria as portas da sua casa para pessoas que você talvez nem conhecia, mas você sabia que estavam fazendo a missão de Deus. Então o cristão, ele abre não apenas o seu coração, mas ele abre a sua casa. O cristão é alguém que tem o coração aberto e a casa aberta. Como vai ser maravilhoso quando a gente puder novamente abrir as casas para que cultos sejam feitos, receber as pessoas, receber aqueles que não conhecem a Deus, proclamar a palavra dentro da nossa casa e perceber o quanto Deus vai fazer através de nós naqueles momentos. Não basta abrir a casa, meus irmãos, você precisa fazer isso com alegria e com tranquilidade, sem murmuração. O aspecto mútuo dessa hospitalidade vai revelar que, assim como nós temos a porta aberta a nós, nós precisamos abrir a outros, dentro das nossas possibilidades e limitações, de modo que ninguém requeira do outro mais do que ele está preparado para ofertar. E eu acho maravilhoso também quando você entra na casa de uma pessoa e ela diz assim: não repara a bagunça não, faz parte. Olha, é porque eu acabei de tirar as roupas aqui do varal, estão aqui em cima do sofá, mas daqui a pouco eu vou arrumar. Não se preocupe, na minha casa está igual. Isso é bom porque isso mostra que a gente tem cumplicidade, que a gente tem vínculo, que a gente é a mesma coisa. Não interessa se sua casa cabe 10 carros, e se a minha não cabe carro nenhum. O que interessa é que a gente mutuamente se recebe e se ama. O versículo 10 nos traz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É necessário lembrar a esse ponto que tudo isso que nos é requerido mesmo em tempos de sofrimento. O povo que recebeu essa carta, o povo destinatário da carta, sofria. A gente não sonda o coração de ninguém. Às vezes você está aí sentado, reagindo à pregação, às vezes se emocionando com ela, às vezes se empolgando com ela, às vezes se entristecendo com alguma coisa, lembrando de alguma coisa. A gente não sabe que tipo de sofrimento você passa. Pode ser que entre nós alguém sofra de forma muito pesada, exatamente hoje. Mas isso não quer dizer que se justifica qualquer tipo de murmuração em nós, qualquer tipo de insatisfação em nós. Pelo contrário, o sofrimento tem os seus propósitos e as suas utilidades. O sofrimento nos ajuda a colocar os dons que Deus nos deu a serviço do povo, a serviço do seu povo. O propósito do sofrimento nesse texto é servir uns aos outros, de acordo com o dom que nós recebemos, é fazer com que a nossa vida deixe de ser egoísta. Você recebeu tanto e você guarda só para si. Eu sou abençoado, minha família é abençoada, minha família é edificada com o conhecimento que nós temos, Deus tem nos abençoado, sim, e o irmão? O irmão tem uma vida terrível, porque não tem tido da sua parte palavras de incentivo, de ânimo, de conforto. A gente não conheceu a palavra de Deus, a gente não foi salvo, Cristo não morreu e ressuscitou por nós para que a gente ficasse calado e deixando o irmão viver a sua vida sofrida sem que a gente fizesse qualquer coisa por eles.
Pelo contrário, a gente foi salvo para se tornar dispenseiros da graça multiforme de Deus. O sofrimento tem uma utilidade que é calar as nossas murmurações, ao nos lembrar que nós não damos do que é nosso, mas somente ministramos o que Deus nos confiou. Você, invariavelmente, quando vai visitar uma família enlutada, você sai muito mais confortado do que você imaginava, porque você pensa que vai lá para levar algum conforto. Em alguns momentos você sai dizendo assim: eu pensei que eu ia trazer alguma coisa para eles, eu estou saindo com muito mais. Você pensa em dizer 1001 coisas, você prepara o discurso, você tenta encaixar as palavras de uma forma que aquela pessoa que está chorando, pelo menos faça um ar de riso para você e você diga: está tudo bem. Ela sabe que Deus conforta, e é você que sai confortado pela confiança que aquela pessoa tem. Claro que eu estou falando de pessoas que confiam em Deus, pessoas que foram regeneradas, de pessoas que entendem que o sofrimento tem um propósito, vários propósitos. Os principais: nos fazer amadurecer e servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Muitos dons são subutilizados ou até são negligenciados por nós, mas o dom de assistência, de misericórdia, deveria ser um dos mais concorridos, porque tem muita gente precisando, todos os dias. Mas as alas zeraram, os leitos não estão mais ocupados. Nós estamos agora flexibilizando tudo, porque está tudo muito tranquilo. Pessoas continuam sofrendo, pessoas continuam chorando, pessoas continuam precisando de um ombro amigo, de uma mão estendida, de um afago, de uma palavra vinda de Deus, uma palavra de amor, uma palavra que não julgue, que apenas chore junto, para no momento certo, pelo poder de Deus, poder sorrir junto. Os problemas não se acabaram, os sofrimentos não cessaram, mas vamos utilizá-los para servir uns aos outros com o dom que Deus nos capacitou. Ao recebermos dons, nós nos tornamos dispenseiros da graça de Deus e devemos ser esses dispenseiros com toda a fidelidade. O alvo dessa tarefa é sempre a glória de Deus, mas também a exaltação de Cristo e a edificação dos irmãos. E ele vai falar aqui de duas formas principais da gente fazer isso, da gente ser dispenseiro da graça de Deus, servir os irmãos com o dom que Deus nos deu. Versículo 11 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, ou segundo os oráculos de Deus, em outras versões. E ele segue dizendo: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Se alguém fala, o ofício da instrução na igreja é um caso notável do favor divino. Nós não somos dignos de olhar para essa palavra, quanto mais de ministrar essa palavra. Se a gente for olhar exatamente o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, a forma como às vezes negligentemente a gente vive, como é que eu teria condições de pegar essa palavra e expor a qualquer pessoa e dizer: faça isso, faça aquilo, se às vezes eu não faço? Mas é interessante que todas as vezes que a gente recebe essas pancadas santas da palavra de Deus, a gente se corrige para poder corrigir outros, a gente se conserta para que o Espírito corrija outros, conserte outros através da pregação, a gente se reveste de diligência na nossa vida para que outros possam também seguir na mesma diligência em servir com fidelidade e integridade ao Senhor. Então, se alguém fala sobre a palavra de Deus, se alguém instrui na igreja, pode ter certeza, não é por ele, é por Deus. Não é pela capacidade, pela muita inteligência, pelos anos de estudo, pela quantidade de livros que tem em sua biblioteca pessoal.
mas é porque o Espírito lhe capacita a isso. É favor divino, é graça. Ele ordena expressamente aos chamados para esse ofício que hajam fielmente. Deus não quer performance no púlpito, quer fidelidade. Deus não quer shows, Deus quer fidelidade. Deus não quer retórica, oratória bonita, palavras que você precisa pegar um dicionário para saber o que é que a pessoa está falando. Ele quer que sejamos fiéis. Portanto, aquele que fala, legitimamente nomeado por autoridade pública, fale segundo os oráculos de Deus, fale como quem transmite a palavra de Deus. Hoje pela manhã eu me exercitei dessa maneira. Comecei o dia escutando a palavra. Às vezes a gente se prepara tanto para pregar e a gente meio que durante a semana não percebe, eu preciso escutar outras pessoas falando. A gente fica ali, bom, o pastor Ronto falou comigo na terça-feira, dá para pregar domingo? Vamos. Aí você fica, eita, tem que pegar o texto, vou pegar tal comentário amanhã, vou ler assim, vou meditar tantas vezes, e você prepara um cronograma de elaboração do sermão, e parece que você fica tão ali naqueles materiais que você esquece de dizer, eu preciso parar um pouquinho e escutar alguma coisa, eu preciso escutar da boca de outras pessoas, o mesmo texto ou outro texto, eu preciso me alimentar. Não que a gente não tenha alimentação, aqui a gente tem até uma quantidade muito boa, mas é fato que quanto mais melhor. E eu escutava hoje pela manhã pastor Calvino na Presbiteriana Central, falando no culto da ressurreição. Não tem como você falar da palavra de Deus e depois ficar com cara de paisagem. Não tem como você escutar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você e permanecer do mesmo jeito. Não tem como você escutar que você vai ressuscitar para viver com Deus eternamente e isso não mexer com você. Não tem como você falar da palavra de Deus e aquilo dali não ferver dentro do seu coração, porque se isso não acontecer, algum problema muito grave tem. Quem fala da palavra de Deus precisa falar como realmente quem está transmitindo uma mensagem extremamente preciosa, porque é isso que ela é. A responsabilidade de quem fala é enorme. O cristão não gera mensagem, ele transmite. Não é da minha cabeça, não é do meu entendimento, não fui eu que preparei isso aqui, foi Deus. Então eu preciso transmitir a palavra de Deus. O pregador é aquele que primeiramente escuta a Deus e depois fala aos homens. Se alguém serve, continua Pedro, faça-o com a força que Deus provê. Ou seja, que ele ministre em conformidade com o poder de Deus. Dá para você chegar aqui e simplesmente dizer, meus irmãos, nós vamos hoje falar de tal texto, está aqui os slides, vocês vão acompanhando, como se alguém estivesse apresentando uma monografia, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou um trabalho da escola. O que a gente transmite aqui é a palavra de Deus, da qual depende o seu futuro eterno, o seu destino eterno. Porque se você crê nessa palavra e no Deus dessa palavra, você vai ter vida eterna. É isso que diz João 3,16. Mas se você não crê, Marcos 16 também vai dizer que você está condenado. Então, se é algo de que depende salvação e condenação, não tem como falar de outra maneira a não ser com responsabilidade e conforme o poder que Deus nos dá. Nada considere como sendo seu, mas humildemente preste serviço a Deus e à sua igreja. Nós fomos chamados para servir a Deus e servir a igreja de Deus. Quem subir ao púlpito ou for ordenado ao ministério pensando em ser servido, entrou errado. Pensou errado, está no lugar errado. Nós estamos aqui para ser servidos.
mas para servir. É uma vida de renúncia, mas não só nós, isso vale para todos. Porque todos nós fomos chamados a transmitir a palavra de Deus, todos nós fomos chamados a servir uns aos outros com os dons que Deus nos deu. Então todos nós fomos chamados a também renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Ele, fazer o que Ele nos mandar, prestar um serviço a Ele e à igreja dEle, isso de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Deus nos adorna com os seus dons para que a sua própria glória seja manifesta em toda parte. Por onde você andar, é alguém que faz a vontade de Deus, é alguém que serve a Deus, é alguém que tem as características de Deus, é alguém que recebeu de Deus alguma coisa para servir aos outros. Deus é glorificado quando a gente é reconhecido assim. Deus é glorificado quando alguém olha para a gente e diz assim: você é crente, é? Às vezes sem você nem abrir a boca, às vezes por uma atitude sua a pessoa diz assim: é uma coisa diferente, ele não é igual a gente. Eu não sei como é que ele faz isso, mas é interessante. Eu queria saber como é que ele consegue viver no meio do sofrimento e ainda sorrir. Eu queria saber como é que a pessoa sofre e ainda dá glória a Deus, porque eu já estaria desesperado. Mas sabe por que a gente não se desespera? Sabe por que a gente sofre e sorri? Porque a gente tem a Deus, porque a gente sabe o que foi feito por nós. Nós, em toda e qualquer situação, precisamos manifestar algo que glorifica a Deus, fazer algo que glorifica a Deus. E todo e qualquer poder para ministrar só vem de Deus por meio de Cristo. Cristo é a cabeça com a qual todo o corpo está conectado por juntas e ligamentos, e Ele produz crescimento no Senhor, conforme Ele supre energia a cada membro. Quem prega depende de Deus, prega no poder de Deus, para a glória de Deus. E ele termina dizendo: a quem seja o louvor ou glória para todos sempre. Deus, com justiça, reivindica toda a glória. Num dia como hoje, vamos fazer esse exercício, vamos passar longe do chocolate. Ele reivindica toda a glória para Ele, com justiça. Não foi o coelhinho que subiu, morreu e ressuscitou, foi Cristo. Ensinemos isso a nossas crianças, jovens, adultos, todos. Toda a glória é para Ele, porque foi Ele que nos mostrou um amor que perdoa, foi Ele que nos mostrou como devemos viver, para que Ele mesmo seja glorificado. Através dessa palavra, Pedro nos relembra: Jesus morreu e ressuscitou para que a gente viva dessa maneira. A vida que Ele nos deu deve ser assim. De outra maneira, ela não tem sentido, ela não tem valor. Eu quero concluir apenas falando algumas questões, só reforçando o que já foi dito. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. Então honremos a Ele com as nossas vidas, sendo criteriosos e sóbrios nas nossas palavras e nas nossas atitudes. O cristão deve saber como sair, como entrar. Em todo lugar onde ele passar, onde pisar a planta do seu pé, lembre-se: está aqui um embaixador dos céus, está aqui uma pessoa que está transmitindo a palavra de Deus. Não posso me comportar de outra maneira que não seja para a glória dele. Amemos com sinceridade, perdoando aos nossos ofensores, em resposta ao perdão que nós recebemos de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Quando a gente lê ali Mateus 6, do 9 ao 13, que a gente se encontra assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. A gente pede que Ele perdoe, a gente precisa perdoar também, com o mesmo perdão que Ele nos dá. Como é que a gente faz isso?
quando a gente consegue externar o amor com que Ele nos amou. Sejamos hospitaleiros, recebamos bem aqueles que adentram as portas da nossa casa. Que todo mundo se sinta à vontade com a gente, sem ficar cheio de não-me-toques. Que a pessoa entre na sua casa e se sinta como de casa, de verdade. Até porque a gente vai habitar a mesma casa. A mesma. Não vai ter parede de divisão não, viu? A gente vai conviver por toda a eternidade. Então, se você tem alguma coisa contra qualquer pessoa, conserta logo. Se perdoem e se amem, porque nós vamos ser vizinhos para sempre. A convivência tem que ser amigável, tem que ser boa, e vai ser, porque o dono da casa é Deus. Sirvamos a Deus e ao seu povo com tudo o que Ele nos deu, nossos dons e nossos talentos, sejam única e exclusivamente para a promoção da sua glória, hoje e para todo sempre. Amém?